Olá, seja bem-vindo ao canal Ecoprofético. Neste vídeo quero convidá-lo a refletir sobre uma questão que tem bastante relevância para o chamado dilema que envolve os chamados pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Ambos acreditam na volta de Cristo, na segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, para o pós-tribulacionista, a segunda vinda de Cristo ocorrerá num único momento. E para o pré-tribulacionista, essa mesma segunda vinda ocorrerá em duas etapas, duas fases do mesmo evento. E aí? É possível que a segunda vinda de Cristo possa contar ou ocorrer com duas fases? Em duas etapas de um mesmo evento? O pós-tribulacionista diz, não, é inadmissível, porque para ele as passagens que tratam sobre a volta de Cristo não falam disto ou disso de maneira explícita, direta e, como se esperaria, clara. Mas para o pré-tribulacionista, ainda que não esteja explícito, direto, é algo que estaria implícito, indireto. Isso é possível? O pós-tribulacionista diz que não. Bem, só vou considerar um aspecto aqui, de forma superficial, que é o seguinte. Mateus capítulo 24 é considerado o texto de base e também o clássico das profecias bíblicas no Novo Testamento quando se trata da volta de Cristo, da sua segunda vinda. E nesse capítulo de Mateus 24 nós temos um discurso do próprio Jesus, onde, depois de narrar uma série de eventos turbulentos que marcariam o mundo no chamado fim dos tempos, envolvendo uma fase conhecida como o princípio das dores, e que iria evoluir para algo mais intenso, conhecido como a grande tribulação. Após falar dessa grande tribulação, detalhe, ele não entra em pormenores, ele apenas menciona. E nas poucas palavras que ele usa para se referir a essa chamada grande tribulação, já dá a entender que é algo bem desconfortável, algo bastante incômodo, intenso e impactante sobre o mundo. E, enfim, quando chega nos versos 29, 30 e 31, o próprio Jesus vai declarar que, após a tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o Filho do Homem e toda a tribo da terra se lamentará por ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E então ele envia os seus anjos a recolher os fiéis da terra, ou, sendo mais específico, os escolhidos sobre a terra. Parece muito óbvio, a volta de Cristo será após a grande tribulação. Logo, seria pós-tribulacionista. Porém, o pré-tribulacionista leva em conta também algo logo adiante nas palavras do mesmo Jesus, onde a partir dos versos 37 em diante, ele vai agora falar também da sua vinda, só que agora ocorrendo num cenário oposto ao cenário retratado nos versos 29, 30 e 31. Enquanto os versos de 29 em diante vêm retratando uma terra conturbada, uma terra em estado de caos e ruína, nos versos 37 em diante ele vai retratar a sua vinda ocorrendo em um momento de tranquilidade, no momento em que as pessoas ainda estariam podendo levar uma vida de rotina, como comer, beber, casar, dar-se em casamento, dormir, trabalhar. Nós temos dois cenários opostos. E isso é levado em consideração
pelo pré-tribulacionista, a ponto de levar em conta que, se temos dois cenários opostos de um mesmo evento, estaria Cristo de forma indireta, fazendo referência a duas fases do mesmo evento? O pós-tribulacionista diz que não. Mas, agora que nós nos situamos em pelo menos uma passagem da Bíblia, Mateus 24, para se referir à vinda de Cristo, ou à sua segunda vinda, à sua volta, onde é possível que um entenda dois eventos, duas fases do mesmo evento, e o outro apenas entenda uma fase, um único evento, bem, já de antemão abro um parênteses aqui para notificar que aqui no canal tem um vídeo onde dediquei maior atenção a essa questão, sobre a possibilidade de duas fases da volta de Cristo, com base nos dois cenários que estariam retratados por Jesus em Mateus 24. Esse vídeo que está aqui no canal é intitulado Os Dois Quadros da Volta de Cristo. Agora, vamos voltar aqui para uma questão que eu acho muito pertinente e que agora seria mais voltado para o chamado pós-tribulacionista, mas que não descarta um convite de reflexão também para os chamados pré-tribulacionistas. Vamos lá. Se a volta de Cristo só pode ocorrer em um único evento e não em duas fases, eu pergunto então para aqueles pós-tribulacionistas a quem eu vou me dirigir agora e que vão se enquadrar, vão se identificar com o que eu vou expor aqui, pelo menos no primeiro ponto. Vamos lá? A batalha de Gog e Magog. Você é um pós-tribulacionista, que, assim como um pré-tribulacionista, acredita que essa batalha, que está retratada no livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, se trate de uma futura invasão que ocorrerá a Israel. Nós não estamos considerando aqui as outras linhas de interpretação, porque existem aqueles que acreditam que essa invasão já aconteceu no passado. Mas o curioso, e que tem a ver com a questão que levantei aqui, é que boa parte de pós-tribulacionistas quanto pré-tribulacionistas acredita que essa invasão ainda ocorrerá. Logo, nisso eles têm algo em comum. Só que há um detalhe. Existe um embate, um debate, uma divergência, tanto entre pós-tribulacionistas quanto entre pré-tribulacionistas, a respeito de quando se dará essa invasão. Vamos nos focar apenas em dois aspectos principais. A pergunta é: essa batalha, para você que é pós-tribulacionista e que acredita que ela ainda ocorrerá, essa batalha de Gog e Magog ocorrerá após o milênio ou antes do milênio? E por que eu estou perguntando isso especificamente para pós-tribulacionistas? Porque, curiosamente, existem elementos lá nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel que indicariam que essa batalha ocorreria antes do milênio. Pelo menos ali, se não na batalha de Armagedon, próximo ou tendo ligação com a batalha de Armagedon. Exemplo. No capítulo 39 de Ezequiel, é retratado que aves são invocadas, as aves do céu, para que comam carnes de reis, carnes de comandantes, justamente do chamado exército, que seria, na crença de alguns, o exército de Gog. Logo,
isso seria suficiente para acabar com o debate. Essa batalha, retratada em Ezequiel capítulos 38 e 39, que envolve um invasor chamado Gog, ocorrerá pelo menos na época da tribulação. E teria alguma relação com a batalha do Armagedon, se não fosse a própria batalha do Armagedon. Porque em Apocalipse capítulo 19, quando retrata Cristo vindo no final da tribulação para enfrentar os exércitos da besta, é dito que após a derrota, há uma declaração em que as aves do céu são convocadas para comer carnes de reis, carnes de comandantes. Note, é praticamente a referência mencionada em Ezequiel capítulo 39. Como não dizer que a batalha de Gog e Magog definitivamente irá ocorrer ali na batalha de Armagedon. Porém, que curioso, não é mencionado de forma explícita, de forma direta, apesar de haver o que chamaríamos em linguagem moderna de um link, uma ligação que praticamente é uma confirmação devido à idêntica semelhança, o retrato idêntico das aves sendo convocadas para comer carnes de reis e carnes de comandantes. Porém, olha só onde a coisa começa a ficar intrigante e curioso. O livro do Apocalipse é considerado como o livro que pega as profecias do Antigo Testamento referentes ao futuro, em especial o tempo do fim, espalhadas como peças de um quebra-cabeça que ainda não está montado. Mas todos esses eventos seriam organizados no livro do Apocalipse. Isso é praticamente uma aceitação quase que unânime por boa parte dos estudiosos, pelo menos futuristas. E aí que pega. Porque a única vez que nós temos, de forma nominal, explícita e direta, no livro do Apocalipse, uma referência nominal a Gog e Magog, não é antes do milênio, mas sim no final do milênio, onde é dito que, após Satanás ser solto, então ele convocará uma grande multidão para uma batalha que é nomeada de Gog e Magog. E então, a batalha de Gog e Magog, ela deve ser situada antes do milênio ou após o milênio? E o curioso é que alguns pós-tribulacionistas já chegaram a emitir uma declaração reconhecendo que a batalha de Gog e Magog ocorrerá 2 vezes, em 2 situações diferentes. Eu vou falar sobre Gog e Magog e vou mostrar que Gog e Magog ele acontece antes do milênio também, e não só depois do milênio. Quando a gente lê Apocalipse 20, dá a entender que Gog e Magog acontece só depois dos 1000 anos, não é verdade? Porque em Apocalipse 19 a gente não vê a expressão Gog e Magog escrito, então a gente acha que Gog e Magog não aparece em Apocalipse 19, então é só depois dos 1000 anos. Mas Apocalipse 19 está revelando que Gog e Magog é a besta e os reis da terra, e que acontece antes do milênio também. E depois volta a acontecer depois do milênio. É o Apocalipse que está revelando isso. Não tem como ir contra isso. Em outras palavras, é uma admissão de que a batalha de Gog e Magog ocorrerá em 2 fases. Se você, como pós-tribulacionista, admite que a batalha de Gog e Magog ocorrerá em 2 fases ou ocasiões diferentes, como não aceitar a proposta pré-tribulacionista, ou pelo menos descartar totalmente a possibilidade de que o arrebatamento possa acontecer em 2 fases, ou pelo menos a segunda vinda de Cristo ocorrer em 2 fases distintas, uma vez que nós temos em Mateus 24 2 retratos de 2 cenários totalmente opostos e incompatíveis de um mesmo evento, que poderia sugerir 2 fases. Reflita sobre isso.
Então, o arrebatamento ou a volta de Cristo não pode ser em duas fases. Mas a batalha de Gog e Magog pode ser em duas fases. Não é um caso a se pensar? E isso, em especial, vai para certo guru pós-tribulacionista que tem vindo aí com muitas colocações incisivas, a ponto de dizer que eu não entendo como é que os pré-tribulacionistas não veem isso. E ele não se dá conta de que faz essa afirmação. Quando a gente lê Apocalipse 20, dá a entender que Gog e Magog acontece só depois dos 1000 anos, não é verdade? Porque em Apocalipse 19 a gente não vê a expressão Gog e Magog escrito. Então a gente acha que Gog e Magog não aparece em Apocalipse 19, então é só depois dos 1000 anos. Mas Apocalipse 19 está revelando que Gog e Magog é a besta e os reis da terra, e que acontece antes do milênio também. E depois volta a acontecer depois do milênio. É o Apocalipse que está revelando isso. Não tem como ir contra isso. Praticamente de uma admissão de que a batalha de Gog e Magog será em duas fases, apesar dele não usar essa expressão, e negar como totalmente impossível duas fases para a segunda vinda de Cristo, quando nós temos praticamente similaridades quando consideramos ambas as passagens. Por quê? Você tem no cenário de Mateus 24 a vinda de Cristo, ou a sua volta, retratada em dois cenários diferentes. Um de caos total, ruína, e o outro num cenário de tranquilidade. Cenários incompatíveis. Na batalha de Gog e Magog você tem um indicador de que ela pode ocorrer na batalha do Armagedon, porém, a batalha chega a acontecer. O confronto e o embate chega a iniciar. Porém, quando é indicado de forma explícita e nominal no final do milênio, ainda que seja chamado de uma convocação para o ataque de Gog e Magog, o ataque não chega a acontecer. Alguns pontos de similaridades, mas alguns pontos de diferenças flagrantes. Esse é um dos pontos que eu gostaria que você levasse em consideração. Ok?